Em pé como estamos, abra sua Bíblia, juntamente comigo no Evangelho segundo Mateus, capítulo 17, versículo 24, onde faremos a leitura da palavra. Evangelho de Mateus, Novo Testamento, primeiro livro do Novo Testamento, diz-nos assim, Mateus 17, 24, o título na Bíblia, revista e atualizada, diz assim: Jesus paga imposto. Traz-nos o texto na NVI dizendo o seguinte: quando Jesus e seus discípulos chegaram a Cafarnaum, os coletores de impostos de 2 dracmas vieram a Pedro e perguntaram: o mestre de vocês não paga o imposto do templo? Sim, paga, respondeu ele. Quando Pedro entrou em casa, Jesus foi o primeiro a falar, perguntando-lhe: o que você acha, Simão? De quem os reis da terra cobram tributos e impostos? Dos seus próprios filhos ou de outros? Dos outros, respondeu Pedro. Disse-lhe Jesus: então os filhos estão isentos. Mas para não escandalizá-los, vá ao mar e jogue o anzol. Tire o primeiro peixe que você pegar, abra-lhe a boca e você encontrará uma moeda de 4 dracmas. Pague-a e entregue a eles para pagar o meu imposto e o seu. Bem, podemos sentar. Meus amados, o texto que nós lemos é uma mensagem muito fácil de entender. Muito fácil. É uma passagem bíblica fácil de compreender. Por quê? Narra a história de que alguém chegou em Simão Pedro e fez uma pergunta: o mestre de vocês paga o imposto do templo? E Pedro obviamente disse sim, ele paga. Aconteceu que Pedro, chegando na casa onde Jesus estava, quando abre a porta, Jesus já faz a pergunta, porque Jesus já sabia o que tinha acontecido. Eu digo, Jesus sabe o que acontece com a gente. Jesus sabe todas as coisas. Não tem nada oculto que Deus não saiba, que Deus não conheça. E imediatamente, sem Pedro ter falado com Jesus, Jesus já sabia o que tinha acontecido. E aí Jesus faz a pergunta para Pedro e diz: Simão, o que você acha? De quem os reis cobram os tributos e impostos? Dos filhos ou dos estrangeiros? Ele diz: não, dos filhos não se cobra imposto. Então tá, então paga o meu imposto e o teu. Tu vai pescar, o primeiro peixe que tu encontrar, abre a boca do peixe, lá vai estar um estáter, uma moeda, e paga o imposto por mim e por ti. Fácil de entender. Não tem dificuldade para entender isso aqui. É uma história. É uma história de milagres. Por exemplo, quantos milagres de Jesus você conhece? E agora a lista. A gente fica de tema de casa. Você vai, esse. Mas, meus amados, eu acho tão interessante esse milagre. Ok? Eu acho muito interessante. Porque ele é um milagre simples de fazer. Não é tão complicado. Aliás, não é que seja tão fácil fazer milagre. Não é fácil fazer milagre. Só Jesus, só Deus faz milagre. Mas, eu digo assim, curar um paralítico é mais complicado. Dar vista a um homem cego, uma mulher cega, é complicado. Fazer um morto ressuscitar, também é complicado. Só Deus mesmo. Agora, digamos, você pega um peixe, coloca uma moeda ali dentro, e deixa o peixe se virar. Depois vai lá, cata, achar onde é que está o peixe. Mas precisa do milagre, saber exatamente que é o primeiro. Mas algumas preciosas lições. Algumas lições tão preciosas que nós vamos extrair desse texto. Ok? Dizem alguns o seguinte, que a interpretação, e o texto mesmo diz, que Jesus mandou Pedro ir e pescar, e tirar a moeda. Não diz o texto que então Pedro pegou atrás de um anzol, encontrou o anzol, lançou lá no mar, então fisgou o peixe, era um peixe desse tamanho, dessa espessura, era uma tilápia, e então
tirou, no texto não diz que ele foi lá e ele tirou e ele pescou. Disse apenas a ordem que Jesus mandou. Vai. Então nós cremos que Pedro foi e Pedro fez, mas o texto não diz que ele foi lá, pescou e encontrou, no caminho encontrou um amigo, conversou com um amigo, e então foi, pescou e buscou o peixe. O texto ele só diz assim, o que Jesus apontou para Pedro fazer. Ok? Mas certamente Pedro foi e cumpriu, né, e tinha executado. Sobre esse imposto, era um imposto do templo, que foi criado lá em Êxodo capítulo 30, versículo 11. Neemias depois, no capítulo 10, verso 32, também vai falar que eles pagavam anualmente. E algumas lições que nós vamos tirar desse texto e uma aplicação para a nossa vida. Porque tem muito de Deus para falar conosco através dessa passagem, através desse milagre. Parece ser simples, mas ele é algo muito precioso que Deus tem e Deus quer trazer ao nosso coração. Amém? Primeira lição no texto que nós lemos é que milagre de Deus não dispensa, o milagre de Deus não dispensa o esforço humano. Todos os milagres que Deus vai fazendo, Deus utiliza a cooperação humana. Até na criação do homem, a criação da natureza, das coisas, a Bíblia diz lá em Gênesis o seguinte: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Façamos é plural. Então Deus não está sozinho na criação. Ali está o Pai, ali está o Espírito Santo também, porque a Bíblia diz que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Então Deus não trabalha sozinho. Até os anjos, para operar, trabalham em cooperação. Isso nos diz lá no livro de Daniel, né, quando o anjo vai lutar e pede reforço. Meus amados, Deus faz milagres, mas Deus usa a coparticipação humana. E Deus nos chama. Antes, meus amados, de ter um peixe, foi necessário ter um Pedro na realização do milagre. E Jesus diz o seguinte: mas para que não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol. Mas Deus não poderia fazer o dinheiro aparecer assim, do ar? Poderia, mas Ele utiliza meios. Ele utiliza meios, e para a realização no milagre, Ele utiliza a nossa vida também. Aí você quer milagre? Peça, busque, mas vai para o mar pescar, faça a tua parte. Quando Jesus diz para o homem que era cego, e Jesus fez o lodo, cuspiu no chão, fez um lodo, aplicou nos olhos, disse: vai ao tanque de Siloé e te lava. Ou seja, teve a participação. O cego teve que ir lá, o cego foi, e o cego voltou vendo, voltou enxergando. O cego fez a parte dele. Então você quer uma bênção? E só ora, meus queridos. Tem um momento seguinte que não é um momento para oração. Tem um momento para oração, mas tem um momento da execução. E essa execução que Deus quer contar conosco, com cada um de nós, para a realização, para a execução do milagre, precisa haver a participação humana. Aí eu vejo na história, nas Sagradas Escrituras, Deus agindo em cooperação com o homem. Então os milagres existem, mas Deus fez com que Pedro fosse até lá. Deus faz aquilo que Pedro não pode fazer. O milagre é parte dele. Se, por exemplo, nós olharmos para a ressurreição de Lázaro, Jesus disse: tirem a pedra, removam a pedra onde estava o morto. E Jesus então faz o milagre. Jesus diz: Lázaro, sai para fora. Existe a participação humana no milagre. O que Pedro podia, meus amados, fazer, ele teve que fazer. Alguns pensam que no deserto, por exemplo, Deus mandava o maná, que o maná estava lá no chão, e era o pão prontinho, já juntava o maná e saía comendo. Não. O maná caía no deserto. Eles tinham que juntar, colocavam numa cesta, preparavam, faziam o preparo do alimento, depois colocavam no forno, assavam, e aí saía o pão. Não é assim, Deus mandava pronto. Deus sempre utiliza a participação humana. Deus sempre vai utilizar a participação humana. Aí você ora pedindo alguma coisa, mas Deus vai colocar sempre a nossa vida em ação, ok? Sempre em ação
para a realização do milagre, ok? Eu creio, meus amados, que essa passagem, esse milagre narrado aqui, ok? Ele parece ser simples, mas tem alguma coisa muito extraordinária para que Deus faça através disso, amém? Para a nossa vida. Então, foi uma provisão financeira, através de uma moeda que estava na boca do peixe, e às vezes, meus amados, um grande milagre que Deus vai fazer, Deus usa coisas pequenas, coisas simples. Mateus é o único evangelista que narra esse episódio, essa passagem. Não é narrado por Lucas, não é narrado por Marcos ou o evangelista João, mas talvez porque Mateus ele foi cobrador de imposto, isso chamou a atenção dele. E ele então ele narra, ele existe, ele então escreve ali. Também existe uma interpretação muito legal, que é o seguinte: Pedro era pescador. E Jesus então manda ele fazer alguma coisa. Alguns comentaristas dizem o seguinte, que disse para Pedro: Pedro, estamos precisando de dinheiro, vai pescar, trabalha e traz o dinheiro. É tipo assim, você é costureira, vai, faz a costura e traz os recursos. Você trabalha com construção, vai lá e faz uma parede, reboca e traz o dinheiro, certo? Você é pintor, faz a pintura e traz o dinheiro. Pedro, tu é pescador, vai pescar, pega o peixe, vende e traz os recursos. Meus amados, na realidade é uma interpretação, mas eu creio sim que é uma ação de milagre. Então, primeiro ponto, Deus sempre usa a participação humana no milagre, amém? Segundo ponto da mensagem, vai nos ensinar sobre fé. Meus amados, o capítulo inicia falando da transfiguração do Senhor Jesus, aonde aparece lá no monte Moisés, Elias e Jesus transfigurado. Mas o que me chama a atenção é a fé, porque Pedro teve que, para receber o milagre, teve que obedecer. É nítido que não existe milagre sem existir obediência. Todo milagre, para acontecer, ele precisa do caminho chamado obediência. Como mencionei, o cego que foi se lavar no tanque de Siloé, mandado pelo Senhor Jesus, precisava da parte dele a obediência. Se Jesus fizesse aquele lodo e colocasse nos olhos, e ele não fosse, não teria o milagre. O milagre ele é fruto de uma obediência, quando nós obedecemos. A Bíblia diz, versículo 27, e abrindo-lhe a boca, encontrará uma moeda, um estáter. Toma, dá por mim e por ti. Então, toda obediência aponta para o tamanho da fé que possuímos. Não é, eu não vou ter fé porque eu tenho muita fé em Deus. A fé que eu tenho em Deus, ela será apontada pela obediência que eu presto com relação à sua palavra. Não existe fé sem obediência. Quando Deus diz para Abraão, pega o teu filho Isaque, a quem tu amas, e leva e sacrifica ele. A Bíblia diz que Abraão pega o seu filho Isaque e vai até a terra de Moriá e sobe ao monte para sacrificar. Tudo isto mostra obediência. Obediência, meus amados, aponta para a fé. A Bíblia diz a respeito de Abraão, que Abraão é o pai daqueles que têm fé, porque Abraão obedeceu. Não existe fé num coração que não obedece. Quando a nossa vida obedece, nós estamos demonstrando fé. Porque demonstrar fé e ter fé é obedecer. Como uma das ministrações do nosso crescer na fé, é fé e obediência. Os dois estão casados, os dois estão unidos. Não existe fé se não tiver obediência. O caminho que comprova e autentica a nossa fé é a obediência. E Pedro certamente foi e fez. E lá encontrou, dentro da boca do peixe, a moeda. Por quê que encontrou milagre? Porque obedeceu. Todo o caminho que Deus tem para a nossa vida, demonstrando a nossa fé, o tamanho da nossa fé é o tamanho da nossa obediência. Amém? Terceiro ponto da mensagem, diz: pague-lhe o que é devido. Paga por mim, paga por ti, vai pescar, primeiro peixe que tu pegar, tira a moeda dali de dentro da boca do peixe e paga o imposto por mim e por ti. Meus amados, certamente, se Pedro tivesse dinheiro, Pedro tiraria do bolso e pagaria já naquele momento aquele imposto. Porque quando eu pergunto para Pedro, o teu mestre paga o imposto? E aí Pedro diz, paga. Por que Pedro não pagou? Aliás, Pedro acho que era um dos apóstolos duro, nunca tinha dinheiro. Atos capítulo 3,
a Bíblia diz que eles estão indo para o templo para orar, e no caminho tem na entrada ali da Porta Formosa, tem um paralítico. O paralítico pede uma oferta, pede uma esmola, e Pedro diz o quê? Olha, ouro e prata não temos. Estava durão. Ouro e prata não tem. Aí agora, enquanto os caras cobrando, eu não tenho. Vou lá falar com o mestre. Aí chega lá para Jesus, mal abre a porta e diz, ô Pedro, já sei o que tu quer dinheiro, né? Jesus conhece todas as coisas. Mais interessante, sabe o que, meus irmãos? É que diz o seguinte, vai, pesca, pega o dinheiro e paga. Mostra, meus amados, que pagar o que é devido. Um cristão não deve ficar devendo nada para ninguém. O bom testemunho cristão é pagar as suas contas. É pagar os seus compromissos. A Bíblia diz o seguinte, a ninguém deveis nada, exceto o amor. Um cristão, irmão, não pode ser tropeço para ninguém. Porque Jesus diz, para não escandalizar eles, vamos pagar as contas. Eu não posso comprar o que eu não consigo pagar. Eu não posso, meus amados, comprar alguma coisa que eu não tenho como honrar. E nós, meus amados, precisamos dar o bom testemunho, honrando, pagando as nossas contas. Nós vivemos num mundo que é consumista. Compra o que não precisa. Às vezes até mesmo para manter uma ostentação, para alimentar o orgulho. Jesus precisava pagar aquele imposto? Não. Por quê? A pergunta de Jesus para Pedro, quem paga os impostos? São os filhos ou o estrangeiro? Os filhos não pagam imposto. Certo, correto. Quando uma nação invadia a outra, dominava a outra, então a nação dominada, ela começava a pagar imposto para outra nação. Os judeus estavam dominados naquela época pelos romanos. Então eles pagavam impostos também para Roma. E aí Jesus está perguntando, os filhos pagam? Não. Primeiro, aqui já vai mostrar que Jesus é filho de Deus. Não precisa pagar o imposto do templo. Segundo, também ele é descendente de Davi. Ou lembrarmos da guerra, da luta de Davi contra Golias, uma das propostas de quem vencesse a guerra é que a família dele não pagaria mais imposto. Ou seja, Davi venceu o gigante. Então, a família de Davi nunca mais pagaria imposto. E Jesus é descendente de Davi. Dizia assim, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus não deveria pagar, por N razões. Mas mesmo assim ele paga, mesmo sendo filho de Deus. Ele paga, meus amados, pois nada adiantará se a nossa justiça, diz a palavra, não é exceder a dos escribas e dos fariseus, conforme narra Mateus capítulo 5 e versículo 20. Então, uma lição que vai nos ensinar, pagar, honrar cada uma das nossas contas, um bom testemunho, para não escandalizar ninguém. Um cristão, ele não pode chegar e pede emprestado para um, pede para outro, pede para outro, pede para outro, e não paga para ninguém, e aí então o seu testemunho fica desqualificado diante da comunidade, diante de outros, ok? O cristão, ele tem que ter crédito. O cristão não deve comprar no nome de outro, porque o seu nome está ralado, tem que limpar. Uma das brigas, não vou dizer briga, mas uma das dificuldades aqui, quando chegamos, é que os irmãos um ficava devendo, outro devendo. Eu digo, gente, eu quero dos obreiros, para vocês ministrarem, eu quero a lista do SPC de vocês, eu quero de Serasa de cada um dos obreiros aqui, para poder ser ministro de Deus, para poder usar o altar. Eu quero. Irmãos, que luta, que dificuldade. Mas o cristão, já não digo a uma escala de obreiro, pastor, mas eu digo, irmãos, um crente, ele precisa ter um bom testemunho e precisa ter crédito. Amém? Quarta lição. Quarta lição eu acho maravilhosa, preciosa. Porque, meus amados, quarta lição, Jesus nos conhece. E não só conhece, Ele sabe o que acontece com você. Pensa comigo. Se Jesus sabia que havia um peixe no mar da Galileia, que estava com a moeda entalada na boca, imagina o que Ele não sabe de você. A Bíblia diz que muito mais valeis vós do que as aves. Jesus fazendo uma comparação com pardais.
Diz que Deus alimenta os pardais. Jesus, observe as aves, não semeiam, não plantam, contudo o vosso Pai Celestial cuida deles. Se Deus cuida de pardais, quanto mais Deus cuida de nós também. Deus cuida da sua vida. Se Jesus olhou e observou que estava um peixe no mar da Galileia, sofrendo, agonizando, com a moeda dentro da boca, e Jesus diz: olha, vai lá livrar aquele peixe. Quanto mais, amado, se Ele conhece um peixe, quanto mais Ele conhece a tua alma, quanto mais Ele conhece você. Jesus te conhece muito mais do que você mesmo. Jesus conhece muito mais você do que os seus pais. Jesus conhece muito mais você do que o seu cônjuge. Ele te conhece. Ele conhece o teu passado terrível. Ele sabe que nem dorme direito por causa de preocupações. Ele conhece o teu coração. Se Ele conhece o que está acontecendo com um peixe, Ele conhece muito mais você, que foi criado para ser a imagem e a semelhança de Deus. Você pode ter tido um péssimo passado, Ele conhece. E na cruz do Calvário, Ele morreu perdoando os nossos pecados para nos reconciliar com Deus. Ele nos conhece. Ele te conhece por dentro. As pessoas te conhecem por fora. Às vezes chega alguém para você e diz: olha, o que está acontecendo? Teu semblante está diferente. Você não abre, você não conta. Você aguenta sozinho o sofrimento que você está passando. Mas Deus conhece o teu coração. Você não precisa nem dizer o que é. Ele sabe o que é. Ele sabe o que está dentro de você. Ele sabe o que está lá trancado dentro de você. Ele conhece você. Se Ele conhece o peixe, Ele conhece você. Amém? Diga graças a Deus. Diga: Deus me conhece. Quinto ponto da mensagem. Ele sabe o que estamos engolindo, ou o que nós temos engolido. Essa lição, irmãos, é para mudar a nossa vida. Amém? Quando eu digo que as lições aprendidas com esse milagre pode mudar a sua vida, eu não estou exagerando. Eu digo realmente, irmãos, a palavra de Deus, ela vem para mudar a nossa vida, para transformar a nossa vida. Quando você toma consciência plena de que você existe para Deus, tudo muda, tudo transforma. Tudo, meus amados, vem para uma mudança e uma transformação. A opinião dos outros a teu respeito passa a não ter mais tanta importância. A vida ganha outras formas, outros contornos, quando eu entendo que eu existo com um propósito divino. Você não nasceu por acidente, você não está no mundo por acidente. Há da parte de Deus um propósito na tua vida. E Deus sabe o que você tem engolido, o que você tem passado, o que você tem atravessado. Jesus sabe o que está entalado dentro de você, o que está trancado dentro de você, o quanto você sofre, padece e luta por causa disso. Se Ele se importa com os pardais, e Ele nos diz: não valeis vós muito mais do que os pardais. Ele sabe que você anda engolindo por aí, sabe as dificuldades, Ele sabe os teus problemas, Ele sabe as tuas angústias, Ele sabe as noites sem dormir, Ele sabe da solidão, enfim, seja qual for o problema que você tem engolido, Ele sabe que está entalado dentro de você, Ele sabe o que está trancado dentro de você, Ele conhece, Ele sabe, alguma coisa que você não consegue resolver, que você não consegue solucionar, Ele sabe, Ele conhece. Quem sabe é uma preocupação tão grande, que tem, de alguma maneira, soterrado sobre você, e você não tem força para resolver. Ele sabe. Salmo 139, que fala do conhecimento de Deus, diz que Ele sabe quando eu me deito, e Ele sabe quando eu me levanto. A Bíblia diz que Ele conhece todas as coisas, que os nossos dias estão contados, todas as coisas Ele conhece, Ele sabe. Há um termo na teologia que nós usamos, é a onisciência de Deus. Deus conhece todas as coisas. Deus não conhece apenas o presente,
Deus conhece o passado e Deus conhece também o futuro. E Ele sabe o que está dentro da gente. Sexta lição. Sexta lição, Jesus vai transformar as moedas entaladas em algo útil para a sua vida. Esse peixe tinha dentro dele uma moeda trancada. E aquela moeda não saía. Nem entrava e nem saía. Estava ali entalada. Mas algo interessante que esta moeda, ela foi útil para algum propósito. Teve uma utilidade. Às vezes sim, as lutas, as aflições pelas quais a gente passa, elas serão úteis, elas terão uma utilidade. Então o que você está passando hoje, o que você enfrenta hoje, amanhã, ou ainda hoje, será instrumento de bênção para Deus realizar um grande propósito que Ele tem para ser útil na sua vida. Meus amados, foi um problema para o peixe, mas estava sendo uma solução para Pedro. Às vezes aquilo que é um problema pode se tornar uma solução. Meus amados, não apenas Deus sabe, como também transforma o problema em algo útil na nossa vida. Jesus transformou aquela moeda que estava matando aquele peixe em algo útil. Aquele peixe não conseguia se alimentar, ele não conseguia ser nutrido, porque estava ali trancando, quem sabe impedindo a sobrevivência daquele peixe. E acho tão interessante, porque aquilo que era um problema, Deus estava usando para trazer uma outra solução. Amém? Meus amados, Ele tem poder, o nosso Deus tem poder, Jesus tem poder de transformar a dor e sofrimento em uma nova história. Quantas pessoas que através da sua dor e da sua angústia encontraram Jesus? Encontraram aquilo que mudou a sua história, mudou a sua vida. Trocar, meus amados, a Bíblia fala que Deus é que faz trocar as vestes de luto por vestes de cântico, por vestes de louvor. É Deus que troca a tristeza e o lamento em alegria. Deus, o nosso Deus, é especialista em mudar vidas, em transformar destino. Ainda que as coisas parecem ser difíceis e até fora do nosso controle, Deus tem a solução. E Deus, meus amados, tem a solução e Ele tem as formas de resolver e fazer as coisas mudarem. Meus amados, e muitas pessoas creem em Deus e têm a sua fé em Jesus Cristo. E eu digo aqui profetizando, tem um tesouro na sua boca. Havia um milagre na boca do peixe. Eu digo, tem um milagre na nossa boca. Da nossa boca vai sair milagre. Amém? Porque a Bíblia diz que em parte nós conhecemos, e em parte nós profetizamos. Testemunho que o Anderson trouxe, foi falado, narrado, que mês de agosto, né? E foi profetizado, seria bênção, e foi bênção. O milagre está na nossa boca. O milagre está na tua boca. Nós precisamos, meus amados, em nome de Jesus, tomar posse da palavra de Deus, porque é um milagre na nossa boca. Jesus conhecia o que estava dentro de Pedro, antes mesmo de Pedro falar o que era. Jesus viu você entrando hoje por aquela porta. Quando você entrou, Ele já sabia qual era a tua angústia, o que está entalado dentro de você. E Ele usa essa palavra para falar contigo essa noite, para trazer uma verdade divina, para dizer que sim, Ele se importa, que sim, Ele se interessa, que sim, Ele não te abandonou, e Ele sabe que está entalado dentro de você, e que nesta noite isso vai ser removido, isso vai ser retirado, e lá na frente, você será um instrumento usado por Deus, para testificar e testemunhar o milagre que Ele tem feito, e o milagre que Ele vai fazer na sua vida. Versículo 26, disse-lhe Pedro, aos alheios, disse-lhe Jesus, logo estão livres os filhos de Deus. Meus amados, um filho de Deus não pode ser um prisioneiro, mas ele é um homem liberto, é uma mulher liberta e transformada para a glória do Senhor Jesus. Diz, logo os filhos estão livres, amém? Nós somos chamados para ser livres, amém? Diga, graças a Deus. Diga, somos chamados para ser livres. E é isso que Jesus mandou fazer com aquele peixe. Aí você diz, pastor, o valor de um peixe ele é pequeno, mas Deus se importou com o peixe. Meus amados,
Não menospreze de maneira e de forma nenhuma, certo? Deus tem algo na sua vida, Ele tem algo para você. Quem sabe você se sente pequeno, quem sabe você se sente diminuído, porque tem alguma coisa entalada, alguma coisa que você não consegue resolver, certo? Mas graças a Deus que esta palavra vem mostrar exatamente assim, mesmo sendo aquele peixe tão diminuto e tão pequeno, mas Jesus se importou em salvar aquele animalzinho, para resolver e trazer um milagre. A última lição, 7ª lição, que eu trago e eu coloco aqui em aplicação. Deus nos concede milagres, mas não para o benefício próprio, mas para ser compartilhado. Quando Jesus disse para Pedro, toma aquela moeda e dá por mim e dá por ti. Jesus, meus amados, decidiu nunca fazer milagre em benefício seu, em benefício próprio. Quando, por exemplo, o diabo tenta para transformar pedras em pães, ele se nega em transformar para o seu próprio benefício. Mas aqui o milagre, meus amados, ele é um repartir, ele é um compartilhar. Deus quer te abençoar, sim. Deus quer te usar, sim. Mas para que você seja uma bênção, você seja um canal usado por Deus. Observe que o chamado de Pedro, lá no início foi, Jesus disse, olha, eu te digo, não serás, a partir de agora serás pescador de homens. E eu fico aí a imaginar que Pedro vai pescar. Fazia tempo que Pedro não pescava, fazia muito tempo que ele não pescava. Aí agora de repente ele vai e ele lembra das palavras do Senhor Jesus, serás pescador de homens. De repente ele pegou o peixe, e olha aquele peixe, e ele lembra a mensagem do Senhor Jesus, será pescador de homens. E ali dentro daquele peixe, tinha uma riqueza. Eu digo, meus amados, Deus quer nos usar, os nossos apriscos, discipulado, cada um de nós aqui. Deus quer usar, para que nós venhamos pegar pessoas que têm uma riqueza lá dentro. Pessoas que hoje estão vivendo um problema, que estão vivendo uma angústia, mas ali dentro existe uma riqueza. E essa riqueza nós precisamos, meus amados, compartilhar e repartir, porque essa é a alegria de Deus. Lá em 2 Reis, capítulo 7, fala da história de alguns leprosos que descobriram muito alimento, muita comida. E a cidade estavam todas as pessoas passando fome, ao ponto de matar os filhos para comer a carne porque não tinha comida. E eles descobriram muita comida. E aí o texto nos diz assim no verso 9, então disseram uns aos outros, não fazemos bem, esse dia é dia de boas novas, e nos calamos. Se esperarmos até o dia de amanhã, algum mal nos sobrevirá. Por isso agora vamos e anunciamos a casa do rei. Ou seja, eles foram e anunciaram. A boca daqueles homens, mesmo leprosos, mesmo com uma enfermidade contagiante, a Bíblia menciona que eles foram lá e eles repartiram daquilo que Deus deu a eles, aquilo que Deus estava projetando. Meus amados, aqui está o que Jesus estava ensinando a Pedro, que é a mesma lição que ele está tentando hoje passar para nós. Pedro sabia pescar, e Jesus usa Pedro para esse propósito, para libertar, para tirar do sufoco um pequeno peixe. Eu digo, Deus quer também usar a nossa vida, para que nós sejamos canais de bênção, para que nós venhamos ajudar, para que nós venhamos retirar pessoas que estão vivendo um momento tão difícil, um momento tão pesado na sua alma, na sua vida. Esse é o papel de igreja, essa é a razão de sermos igreja. Que Deus nos use para milagres, que Deus faça coisas extraordinárias, de maneira extraordinária, amém? De maneira muito poderosa, de maneira tremenda. Há quantos hoje que são como peixe, pedindo socorro, pedindo ajuda? E eu encerro aqui dizendo, aquele peixe viu o seu fim. Aquele peixe não tinha um braço que pudesse tirar. Ele precisou de uma intervenção externa. Ele necessitava de que alguém de fora fosse lá. Meus amados, a mesma coisa. Há pessoas que elas não conseguem sozinhas sair da luta, do problema, da dificuldade que eles estão passando. Precisa que alguém vá, e que esse alguém seja eu, esse alguém seja você,
Esse alguém seja cada um de nós. Deus quer te abençoar? Quer. Mas Deus quer te abençoar para que você seja o canal de uma bênção também. Esse é o propósito de ser igreja. O propósito de ser igreja não é ficarmos aqui deitados eternamente em berço esplêndido. O propósito dos nossos apriscos não é para que sejamos deliciados por um momento de comunhão e alegria, para apenas nosso prazer, mas que sejamos, meus amados, canais nas mãos de Deus, para abençoar a vida de outros. Há pessoas que precisam que você vá lá. Já deixa eu te ajudar, deixa eu orar por você. Eu quero orar por ti. E, meus amados, eu tenho certeza que Deus vai usar, Deus vai trazer alívio. Deus vai tirar algo que está trancado, usando a nossa vida. Quem sabe você se identifica muito como aquele peixe, que estava ali sofrendo, mas que alguém foi usado por Deus para aliviar. Quem sabe você é como aquele peixe, você está precisando de ajuda, você está precisando de socorro. E esta noite nós vamos orar, nós queremos orar por todos aqueles que precisam de uma ajuda e socorro. Nós queremos profetizar sobre a sua vida, amém? Nós vamos ficar em pé e nós vamos orar a Deus esta noite, amém? Queremos sim invocar a bênção de Deus, uma palavra profética sobre a sua vida, declarando o milagre de Deus em nome de Jesus. Eu quero convidar nesse momento os líderes de aprisco para estar aqui na frente, pois nós vamos, nesse momento, orarmos a Deus, e vamos buscar em Deus um socorro, vamos buscar em Deus uma ajuda, em nome de Jesus. Quem sabe você quer ser usado por Deus também, Deus vai te usar. Nosso desejo é que Deus faça, que Deus realize em nome de Jesus, amém? Há hoje muitas pessoas pedindo ajuda, há muitos que não sabem como pedir ajuda, mas que estão ali como aquela situação em que Deus faz esse milagre de provisão. Nós vamos orar a Deus em nome de Jesus. Você pode sair do seu lugar e nós vamos orar e queremos declarar uma palavra de Deus, uma palavra de bênção sobre a tua vida em nome de Jesus. Pode sair do lugar e pode vir, nós vamos estar orando.